Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre o legado escravista na formação das mentalidades na América. Vamos lá? O processo de exploração de milhares de escravos no Brasil ao longo de mais de séculos ainda reflete na sociedade de hoje, através do preconceito racial, da desigualdade social e em diversos problemas no país. Compreender esse processo de escravização é compreender parcialmente os problemas do Brasil de hoje. Você conhece elementos culturais que são heranças africanas no Brasil? Vários são os elementos culturais do Brasil que têm origem africana. A capoeira, o samba, palavras como dengo, caçula, moleque, quitanda e comidas como o quiabo, o acarajé, a farofa, o cuscuz são heranças africanas. Salvador, na Bahia, tem mais de 80% de sua população composta por negros e pardas, considerada assim a cidade mais negra fora da África. Conhecer a origem dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil a partir do século XVI para serem escravizados é compreender a formação de nossa identidade nacional. Mais de 3 séculos de escravidão deixaram marcas e estigmas sociais ainda visíveis na sociedade brasileira, assim como impactaram culturalmente o país. E compreender a importância da cultura afro-brasileira é entender o processo de formação de nossa identidade nacional. Observe aí a foto. A gente tem aí, a comemoração do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. A gente observa aí, representantes de membros, elementos de matriz africana, aí representando aí o orixá Oxum, algumas pessoas aí vestidas, de baiana, carregando o simbolismo da religião afro-brasileira, o candomblé. O principal legado, negativo dessa formação da escravidão para a nossa mentalidade da América é o racismo. Na sociedade brasileira do século XIX, havia um ambiente favorável ao preconceito racial, dificultando enormemente a integração do negro. De fato, no Brasil republicano, predominava o ideal de uma sociedade civilizada, que tinha como modelo a cultura europeia, onde não havia participação, senão da raça branca. Esse ideal, portanto, contribuía para a existência de um sentimento contrário aos negros, pardos, mestiços ou crioulos, Sentimento esse que se manifestava de várias formas, pela repressão às suas atividades culturais, pela restrição de acesso a certas profissões, as profissões de branco, profissionais liberais, por exemplo, também pela restrição de acesso, a logradouros públicos, a moradia, em áreas de branco, a participação política, e muitas outras formas em relação à rejeição do negro, a participação de escolas, a participação de missas, nessa época aí foram fundadas, algumas irmandades, por exemplo, a mais famosa, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde foram erguidas igrejas, onde os negros católicos podiam frequentar, onde eram feitos enterros, para a população negra que não podiam ser enterrados, por exemplo, no cemitério de brancos, Quanto ao preconceito, em defesa dos direitos civis e políticos da população afro-brasileira, surgiram jornais, como a Voz da Raça, o Clarim da Alvorada, clubes sociais negros e, em especial, a Frente Negra Brasileira, que, tendo sido criada em 1931, foi fechada em 1937 pelo Estado Novo, a ditadura de Vargas. O racismo estrutural no Brasil. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África, em números absolutos. No entanto, essa população, que é majoritária na composição da sociedade brasileira, está subrepresentada em todos os âmbitos da vida social. Isso acontece porque, embora haja igualdade jurídica, há mecanismos informais de discriminação que filtram o seu acesso a oportunidades, qualificação e esferas de decisão,
como aponta o maior sociólogo brasileiro, o Florestan Fernandes, né, em seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe. O Florestan Fernandes diz assim: a desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou no Brasil sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo, de assistência e garantias que se protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos de responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem encargos especiais que tivessem por objetivo prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho. O que o Florestan Fernandes estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que após a abolição da escravidão no Brasil, né, não havia do Estado nenhum tipo de medida reparadora, né, para a escravidão. O negro foi abandonado à própria sorte. Tanto que após a abolição da escravidão, o Brasil estava numa transição ali de ciclo econômico com a produção de café. O que o governo brasileiro fez? Ele começa a incentivar a imigração de italianos para o Brasil, aonde já existia uma mão de obra excedente, que era mão de obra negra, ex-escravizada, para esse trabalho. Mas aí, né, começam as campanhas de eugenia social, né, do embranquecimento da população brasileira, né, essa necessidade, né, era necessário embranquecer a população. E aí o negro é abandonado à sua própria sorte. Então, após o fim da escravidão, o Estado não tinha responsabilidade com o negro, a Igreja não tinha responsabilidade com o negro, o ex-escravo, né, o ex-senhor de escravo não tinha responsabilidade. E o negro foi abandonado à sua própria sorte. E isso vai criando, ao longo dos séculos, um panorama de desigualdade social. Embora hoje, né, haja, né, igualdade jurídica, né, existem anos e anos, né, de uma desigualdade social. Para que se corrija, né, isso, no Brasil foram criadas, né, leis antirracistas, né, que se fizerem, né, uma observação abrangente, né, relacionada à luta contra o racismo, né, a gente encontra uma legislação um pouco parca, né, relacionada a esse tema. Lá em 1951, a gente tem aí a Lei Afonso Arinos, né, que criminalizava a discriminação por raça ou cor, né. A promulgação dessa lei foi motivada por uma situação de discriminação sofrida por uma bailarina norte-americana, né, a Catherine Durham, né, que foi impedida de se hospedar num hotel em São Paulo, né, em razão da cor, o que repercutiu mal na época da imprensa estrangeira. Perceba, né, que foi necessário, né, que uma pessoa, né, famosa, né, uma pessoa de prestígio internacional sofresse essa discriminação no Brasil para que fosse, né, feita aí uma lei em relação a isso. Em 2003, né, um grande avanço no Brasil, né, a Lei 10.639 modifica a Lei de Diretrizes de Base da Educação, né, introduzindo a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental, né, públicas e privados. Ou seja, né, a escola agora era obrigada a ensinar a história da África, não só a história do escravo, né, mas a história dos grandes reinos africanos, né, a história contada através da versão do africano, né. E em 20 de julho, né, de 2003, a gente tem aí a Lei 12.288, né, que instituiu aí o Estatuto da Igualdade Racial, destinado, né, a garantir à população negra a efetivação da igualdade, né, de oportunidades, a defesa de direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância religiosa. Esse estatuto modifica as leis anteriores, né, atualizando, né, e inclui aí, né, a lei de número 7.716, por exemplo, né, a possibilidade de interdição de mensagens e páginas da internet, o que é um grande avanço, né, em relação ao combate ao racismo, né? Mas como combater esse racismo estrutural? Promovendo a igualdade e a diversidade, tanto de modo interno quanto externo, né? Como, por exemplo, na publicidade,
remover obstáculos para a ascensão de minorias, manter espaços para debates, né, e eventual revisão de práticas institucionais, promover o acolhimento de conflitos raciais e de gênero, né? Uma forma de combate no Brasil são as ações afirmativas, que podem, né, ser definidas como políticas, né, que visam beneficiar pessoas pertencentes a grupos, né, discriminados e vitimizados, né, pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Assim, as ações afirmativas buscam aumentar a participação desses grupos, né, no processo político, né, no acesso à educação, saúde, emprego, né, entre outros. A gente teve recentemente aí um caso, né, da Magazine Luiza, né, que fez um processo aí seletivo que só, né, admitia pessoas negras, né, pessoas de origem afro-brasileira, né, que foi acusada aí de racismo à avessa, né, mas a justiça decretou que esse negócio de racismo à avessa não existia, né, que a empresa estava dentro da questão das ações afirmativas aí e deu ganho de causa, né, para a empresa. Né? Um outro exemplo aí de ações afirmativas são as cotas raciais, né, em concursos públicos, né, nas universidades federais, né, o acesso às universidades federais, que é uma questão amplamente discutida e um pouco complexa, né, algumas pessoas, né, não acham muito justa, mas é uma forma de reparação, né, contra esse racismo estrutural, né. Se você parar para pensar, né, nos mais de 200 anos aí de escravidão, né, no Brasil. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Afirmar que o racismo no Brasil é sutil significa fechar os olhos para a crueldade a que foi historicamente submetida a população negra. Verificam-se, então, dois mecanismos que se conjugam traduzindo algumas facetas do racismo brasileiro. Por um lado, temos a quase invisibilidade da questão racial, embora inúmeros dados demonstrativos da situação injusta e crítica vivenciada pelos negros no Brasil estivessem em desníveis há décadas. Somente nos últimos anos eles foram trazidos a público, no bojo dos debates sobre a implementação de políticas afirmativas, em decorrência das iniciativas do movimento negro. Por outro lado, coloca-se a crença no mito da democracia racial e na ideia de que o Brasil teria superado a escravidão e o racismo por meio do processo de miscigenação, que, por sua vez, nos teria livrado de problemas existentes apenas em outros países, tais como Estados Unidos ou a África do Sul. Tomando como base texto, né, de Pacheco e Silva, é correto afirmar que, letra A, o racismo no Brasil é sutil e imperceptível. Letra B, a miscigenação eliminou o racismo das relações sociais. Letra C, os Estados Unidos e África do Sul são exemplos de tolerância racial e eliminação de preconceitos. Ou letra D, os dados estatísticos desmentem a ideia de que o Brasil não existe racismo. Vamos lá, pensando na resposta, que é a letra D, né? Os dados estatísticos desmentem a ideia de que no Brasil não existe racismo. Mais uma questão. Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é a escravidão negra. Realmente foi ela mais marcante e mais longa e terrível. Mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com o trabalho indígena. Inicial a sociologia, né? Considerado a realidade estabelecida pela implantação do trabalho escravo dos negros africanos trazidos ao Brasil, assinale a alternativa incorreta. Letra A. As condições de vida dos escravos africanos eram terríveis, razão pela qual a média de vida útil deles não ultrapassava os 15 anos. Letra B. Os escravos africanos reagiram à escravidão das mais diversas formas, através de fugas, quilombos, luta armada, da preservação dos cultos religiosos, da dança e da música. Letra C, o negro é a parte integrante da história brasileira, apesar de muitos preconceitos que ainda persistem contra eles. Ou letra D, o Brasil figura entre os primeiros países latino-americanos a declarar, por meio de muitas leis, até a promulgação da Lei Áurea, a libertação de seus escravos. Vamos lá, a resposta correta é a letra B, né? O Brasil promulga entre os primeiros países latino-americanos a declarar por meio de muitas leis, né, a libertação de seus escravos através da Lei Áurea. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.